Obrigado pelo convite, pela hospitalidade. Eu pensei o que discutir aqui com vocês. Eu, obviamente, aceitei a oportunidade porque queria conhecer, então, o que vocês estão fazendo, estudando, então, por aí. Não vou apresentar um artigo particular, porque eu não sabia escolher algo que vocês talvez não estão pesquisando. Nós, em Brasília, temos um grupo de pesquisa ontologia e constituição lá no direito, onde a gente basicamente está discutindo a biopolítica. Eu trouxe aqui algumas leituras sobre isso, mas pensei talvez melhor falar assim e chegar até alguns pontos que articulam algo mais por aí, por que fazer ainda a filosofia hoje. Então, talvez vou fazer um certo resumo dessas atividades que estamos fazendo lá no direito, então talvez chegar até alguns pontos mais explícitos. Por que a filosofia hoje? Qual é a nossa expectativa hoje? Então, ainda existem algumas esperanças com a filosofia, então, para iluminar o nosso mundo. Então, alguém pode se perguntar, mas a filosofia sempre existia, então, por que essa pergunta volta? Então, somos acostumados, então, às reflexões filosóficas, e talvez a gente tenha que entender algo por aí. Neste curso a gente voltou para os gregos. Porque os gregos? Não é uma, como eu falei lá, uma leitura meio eurocêntrica. Então, a gente volta para os pressupostos que chegam até nós. Então, a gente quer mostrar que, de uma certa maneira, somos ainda os herdeiros do pensamento grego, e a gente tem que entender essa herança. E lá falamos que a filosofia aparece como metafísica. Então, é um milagre grego, talvez, uma leitura deles, pensar que o mundo tem algo além das aparências, das leituras empíricas, além da ciência, que existe algo mais e poderia ser chamado a metafísica. Obviamente, uma sugestão relevante no mundo nosso contaminado pela ciência. Então, e a gente tem que entender porque o nosso mundo virou assim científico, porque abandonamos a metafísica e o que significa voltar para a filosofia hoje. Então, reinventar a metafísica. Então, vamos ver. Lá no curso a gente discutiu alguns exemplos tipo Platão, Aristóteles, então, para mostrar que existe o pensamento grego, mas o ponto que nos interessa é exatamente isso, essa abertura dos gregos, pensar os pressupostos, pensar que existe, como falei, algo além do mundo científico, pensar a metafísica. Obviamente a gente hoje não pode voltar para essa tradição, mas talvez os gregos voltam de uma outra maneira. Lendo Platão e Aristóteles, como vimos, a gente entendeu a metafísica deles como uma certa, vamos dizer assim, com as nossas palavras, reificação do mundo. O mundo eterno tem uma estrutura, a gente sabe como se aproximar, existe uma hierarquia do mundo, existe uma hierarquia no nosso conhecimento, que chega inclusive até as consequências políticas. Por exemplo, pensando Platão e a questão da justiça, a gente vê essa relação íntima entre a política e a metafísica, os pressupostos metafísicos da política e do direito, e a gente viu que, por um lado, é uma abertura que pode nos animar no nosso mundo contaminado, como eu posso dizer, pela ciência. Sim, é uma alternativa, mas uma alternativa meio pesada, como Nietzsche vai dizer. Então, somos herdeiros de uma leitura que, de uma certa maneira, afirmando o essencial, o universal, esquece a vida particular, o particular, então o concreto. Então, essa afirmação do essencial talvez seja a nossa herança dessas leituras gregas, e ela chega até nós. Por isso eu falei, talvez somos herdeiros dos gregos sem saber. Lá no curso eu mencionei inclusive essas duas palavras, dois verbos gregos. Por um lado, o verbo symbalein significa simbolizar, universalizar, se aproximar aos fundos do mundo.
é o caminho que eles estão seguindo. O sentido da nossa vida é mostrar a nossa origem divina. A gente tentou de entender Aristóteles e as leituras dele sobre o bem comum na política como algo que aparece por aqui. A gente afirma o comum porque assim a gente supera a nossa contingência e talvez se aproxima ao eterno. E o verbo contrário, diavalem, de onde vem depois a palavra diabo, é uma atividade diabólica de abandonar as leituras universais e se aproximar ao particular. Então, por um lado, uma inspiração, eu não quero dizer voltar para a metafísica, mas talvez tentar de pensar algo além do dado, do positivo. Só a gente tem que entender isso um pouco melhor e eu volto para essa pergunta um pouco depois. Porque essa crítica do positivo, do dado, do positivismo, que a gente pode dizer, tem que ser argumentativa. A gente não pode, assim, com uma certa retórica, então, com as emoções, se confrontar com essa nossa herança moderna. Então, é uma inspiração, talvez, por aqui. O problema dos gregos, e a gente fica... a gente está discutindo isso, então, depois com os modernos, é que eles, falando sobre a metafísica, eles se identificam na metafísica com a filosofia. A filosofia é essa abertura para os fundamentos do mundo. Que eles, de uma certa maneira, afirmam a diferença entre a ciência e a filosofia, mas acham que os dois são dois tipos do conhecimento. Só a filosofia é um conhecimento superior. E a gente vai ver se a filosofia é isso, se hoje a gente cria as expectativas com a filosofia porque ela talvez conhece algo melhor do que a ciência. Isso é uma coisa. Outra coisa é, os gregos não chegam até a palavra subjetividade, falamos, são talvez humildes, talvez se entendem como a parte do mundo, então, e não como sujeitos que estão constituindo algo. Tudo bem, isso é uma certa herança e a gente tentou demonstrar que essa herança chega até os cristãos. Agostinho fala que aprendeu tudo de Platão, mas vimos que, de uma certa maneira, os cristãos se confrontam nos gregos pensando os limites da razão, os limites da política, mas, no final das contas, a gente chega até o argumento de que alguma coisa, obviamente, mudou, mas ainda permanece essa metafísica no sentido de uma leitura sobre o mundo objetivo, a metafísica objetiva. Mesmo sabendo que o Agostinho, e a gente dedicou um tempo discutindo os argumentos, comparando Agostinho e Descartes, mesmo sabendo que o Agostinho articula uma certa afirmação da nossa interioridade, até se aproxima no sentido explícito a Descartes, coloca no início talvez a palavra eu, a nossa autoconsciência, e a gente discutiu as consequências neste sentido e chegamos a ter uma possível diferença entre Descartes e a tradição metafísica. Inclusive, só para não esquecer, a gente tentou de colocar tudo isso no contexto da discussão entre a tradição e a modernidade. E a gente entendeu isso mais ou menos nesse sentido. A tradição é essa leitura grega e cristã, e a modernidade, vamos ver o que é a modernidade. Estamos nesse contexto seguindo uma leitura hegeliana, quando ele fala nós modernos somos livres e eles, gregos e os cristãos, não, eles são só seres morais, seguindo uma ordem, imitando como os gregos falam. A filosofia é uma mimesis, uma imitação melhor do mundo, por exemplo. Então, como entender agora uma abertura moderna? Neste contexto de discussão sobre os gregos, a gente falou, para entender a diferença entre a tradição e a modernidade, a gente tem que entender as palavras que articulam a estrutura do mundo grego e cristão. E vimos a primeira palavra é a teoria, como contemplação, como a metafísica, como o caminho, onde a gente chega até a verdade no mundo objetivo, e as consequências práticas, como Sócrates fala, para saber o que fazer, a gente precisa saber o que é o mundo, o que é o logos. E a gente discutiu, inclusive no contexto prático, uma diferença entre, como falamos, privado
e o público. O privado é o mundo da economia, é a administração da casa. O mundo público inclui a ética, a política e o direito. E a gente falou que para entender a diferença entre a tradição e a modernidade, a gente tem que entender a mudança dessas palavras. Por exemplo, como mudou a teoria, o que é a teoria moderna. E eu vou mais ou menos sair por aqui, mas a gente tem que entender também as mudanças no contexto prático. Por exemplo, discutimos bastante como a economia ligada ao privado no contexto grego sai para o público. Hoje o nosso mundo é econômico, não era assim para os gregos. Era só a administração da casa, isso significa a palavra. Como a ética que nos prepara para o bem comum no contexto grego volta para o privado, desaparece da política. A política moderna fica sem uma orientação ética. Chomsky fala inclusive sobre isso, inclusive no caso do ataque do OTAN contra a Iugoslávia. Ele fala nós, os ocidentais, a gente perdeu a orientação moral. Então, o que poderia ser uma orientação nossa hoje nesse sentido? O que seria essa ética, inclusive na política, que a gente coloca sempre, e sem saber? O que seria essa ética, por exemplo? Como mudou a política, como ela também se separa da inspiração ética. Então, falamos sobre Maquiavelli nesse sentido, dizendo que a política moderna começa exatamente com o príncipe, quando ele abandona as leituras, vamos dizer assim, éticas ou metafísicas, e pensa uma autonomia da política. O ponto é, como ele vai dizer, como sobreviver neste contexto moderno e não desenvolver alguns valores éticos. E isso também provoca as discussões. Os gregos têm, no início, a desigualdade, a liberdade chega tarde para a discussão, então no final, vamos dizer assim, da política de Aristóteles, e para os modernos nós somos livres e iguais desde o início. E mesmo assim a gente chega, em Hobbes, por exemplo, só até as condições da sobrevivência. Sobreviver é o nosso projeto moderno, inclusive o nosso hoje, então. Por que mudou isso? Para os gregos o projeto não era sobreviver, mas afirmar o bem comum. Eles não afirmam Zoe, como disse hoje, por exemplo, Agamben, a inspiração dele aparece por aqui, no sentido da vida nua, da vida biológica. Não, o sentido é o bios, a possibilidade da realização dessa potência, então. Ok. Então, para entender, por exemplo, a modernidade, a gente tem que entender como mudaram essas palavras estruturais, como mudou a teoria e as práticas. E, claro, algumas consequências técnicas, por exemplo, que Aristóteles coloca no sentido do poético. Descartes está no início da modernidade, não só no sentido que Hegel atribui. Ele fala, Descartes está no início da filosofia moderna, porque ele vai iniciar a filosofia com essa palavra eu. No início da modernidade é uma abertura para o próprio ser humano, e não mais para o mundo objetivo. E a gente concorda com isso. Só o que nos interessa neste contexto, só para entender o que aconteceu com a filosofia e o que ela pode nos dizer hoje, então, o que esperar dela hoje, então. Descartes vai abandonar essas leituras, talvez metafísicas, e vai dizer que, no final das contas, a gente pensa o mundo e a consequência do argumento dele com a própria ciência. Então a gente vê que a teoria mudou, a teoria cartesiana é uma abertura para a ciência, a teoria é ciência e não mais a metafísica. Isso é o início da modernidade. Não existe algo além do pensamento científico, então, que a gente pode procurar dentro da natureza. É uma coisa. E outra coisa, ele fala, e mencionamos este exemplo dele no discurso sobre o método, Descartes vai dizer, além disso, a gente não pode pensar algo mais. Pensar, por exemplo, o social, o direito, não sei. Descartes fala sobre o tempo e a história, eu acho, é uma perda do tempo. Então a gente não pode se dedicar às perguntas sobre o social. Então nos deixa só com essa leitura do mundo dado. E a gente já pode criar essa leitura sobre o positivismo no início da modernidade. Hobbes vai ser muito mais explícito, ele vai falando sobre os caminhos jurídicos da modernidade, fazer a diferença no justnaturalismo no sentido de uma certa inspiração. Nós somos livres pela natureza, mas no final das contas a justiça vem das leis. Então
justnaturalismo por um lado e o positivismo por outro. E a gente se pergunta então como agora se abrir, o que é o positivismo? Pode ser uma teoria objetiva, mais científica, melhor, mas por outro lado, talvez seguir essa sugestão grega, então, eles falam sobre a metafísica, talvez avançar com a nossa curiosidade, talvez procurar algo além disso, então. E, obviamente, a gente tem que ver se isso é possível ou não, então não só se confrontar com o positivismo no sentido de uma nova retórica, então. A filosofia, eu falei sobre isso lá no curso, quase se perdeu no início da modernidade. Então, essa filosofia que a gente talvez procura hoje não é mais grega, talvez uma certa inspiração, a gente tem que entender até onde ela chega, reaparece. Porque temos também que nos confrontar com este fato moderno. A filosofia quase desapareceu, porque se pensar significa pensar o mundo, o que Heidegger depois vai já criticar, dizendo isso é um escândalo para a filosofia. A filosofia não é pensar o objetivo. Hoje chegamos até outras referências, vou mencionar depois nessas leituras. Então, a filosofia, o que dizer sobre ela? Se a gente pensa o mundo e se a ciência é muito melhor neste contexto, ela pensa o mundo muito melhor do que a filosofia, ninguém tem as dúvidas. O que eu posso dizer para um físico, então, hoje? Então, se a ciência pensa o mundo e pensa isso de uma maneira muito melhor, então, onde está a filosofia? E ela praticamente se perdeu neste contexto. Como continuar? Eu até falo de que ela escolheu um caminho meio estranho, de uma certa epistemologia, então, que os gregos, mesmo tendo a palavra, não desenvolvem como uma articulação da filosofia. Mas na modernidade, ela, para cortejar a ciência, não sei, para se encontrar, entender por aí, ela ajudando a ciência, pegou este caminho da epistemologia. Uma desgraça, até falei, da filosofia, este contexto epistemológico. Isso só significa que ela se perdeu, não sabe o que fazer, o que pensar. E a gente pode ser que é assim, então, o mundo sem a metafísica, Descartes está rompendo com essa metafísica grega, então, pronto, isso é o que talvez temos que seguir. Só volta nas palavras de Hegel, que eu mencionei também lá, ele fala, a ciência não menciona, Descartes, por exemplo, vai iniciar a discussão sobre essa palavra eu, quem sou eu, quem somos nós, então, o que é o nosso mundo, então, e Hegel vai dizer, essa palavra eu não aparece na ciência. O cientista está pesquisando o mundo, fala sobre o mundo, mas não precisa dessa palavra na pesquisa dela. Quer dizer, ele se esquece na ciência. Quer dizer, a ciência que se afirma desde o início da modernidade não se esquece. E a gente tem que ver o que significa este mundo nosso, então, do positivismo, então, que avança, que se afirma, que não se esquece, que nos marginaliza, então. A gente quer chegar nessa leitura, pelo menos no curso, então, aqui eu vou só mencionar rápido isso, então, até Habermas quem fala como essas leituras positivistas marginalizam os sujeitos. E talvez uma das expectativas que a gente tem com a filosofia neste contexto é algo que aparece por aqui. Mas como eu falei, pode ser que é assim, pode ser que não temos essas alternativas. Só as alternativas aparecem, isso é o ponto. E a gente discutiu ontem e hoje, por exemplo, as leituras kantianas e hegelianas, e obviamente eu não vou voltar para este ponto, eu vou só colocar rápido algumas leituras. Kant vai dizer que, pensando a possibilidade de um conhecimento mais seguro, então ele vai chegar até uma palavra que até Kant quase não aparece, talvez aparece nos dicionários latinos no sentido gramatical, mas não tem uma conotação, um peso então filosófico. É a palavra sujeito, ela aparece com Kant. E Husserl fala,
pensando sobre Descartes, ele fala que Descartes descobriu o ego, mas não entendeu o sentido transcendental dele, quer dizer, não entendeu o ego como o sujeito. E discutimos isso e falamos, então, Kant entende o sujeito como algo que, inclusive, aparece na ciência. Mencionamos este exemplo hoje. A gente pensa sobre as coisas que a gente não conheceu. Marte, por exemplo, a gente nunca não chegou até lá, mas a gente já sabe tudo. Quer dizer, o conhecimento depende do sujeito, dos laboratórios, dos experimentos dele e não do caminho empírico. Então Kant se abre para essa leitura. Pensar significa incluir a subjetividade. Isso é um avanço. Kant talvez pode dizer, é um erro dos gregos não pensar a subjetividade, mas como eu falei, os gregos são humildes. Citamos Platão hoje nas leis, ele fala o Deus é a medida das coisas, e não nenhuma subjetividade, nada mais por aí, então. Mas Kant vai dizer, talvez um erro grego, mas talvez é um problema moderno, inclusive se a gente pode já falar com um certo vocabulário marxista, é um fetichismo moderno, uma ideologia não incluir o sujeito como a referência. E Kant vai mostrar, do jeito dele, problemático, então as nossas respostas hoje não são kantianas, mesmo tendo as consequências. Heidegger, você se lembra, quando fala Kant e o problema da metafísica, fala com muito respeito sobre Kant. Habermas volta com uma certa inspiração por aí, então. Quer dizer, essa crítica nossa do positivismo, do nosso mundo reificado, do positivo que nos esquece, então, aqui encontra uma confrontação. Pensar nos inclui, revela a subjetividade. Quer dizer, pensar algo só como positivo, isso é Marx já. E não houver as condições da Constituição, cria o fetichismo. Cria uma consciência falsa. Obviamente essa abertura é importante. Pensar significa se incluir e não se esquecer, não nos abandonar, não se esquecer, como Hegel fala neste exemplo, o cientista e a ciência não se esquecem. Obviamente a pergunta é por que a universidade, colocamos essa pergunta, virou tão científica? É o que? É uma estratégia talvez do sistema de nos marginalizar, mesmo avançando nos conhecimentos. Então, e Kant, isso é o ponto, para não, eu vou só fazer o resumo dessas discussões. Kant é importante, primeiro, neste ponto. Pensar significa incluir a subjetividade. E Kant está dizendo exatamente, para fazer isso a gente precisa da ciência, porque a subjetividade aparece na ciência, só ela não entendeu isso, talvez, falamos. Então, os laboratórios revelam que existe algo que constitui o conhecimento. Então, ele não está inventando a palavra, ele acha que entendeu só melhor o que a ciência está fazendo do que a própria ciência. Mas, no momento, Kant vai parar este diálogo com a ciência e vai dizer, a ciência não pode pensar a palavra liberdade, não existe nenhuma ciência sobre a liberdade. E ele, neste livro, onde ele afirma as novas condições da discussão sobre a natureza, ele vai dizer que a pergunta sobre a liberdade fica ambígua, contraditória, dialética, como ele fala. Para pensar a liberdade, a gente tem que se dedicar ao prático. Mas isso já é outra leitura. Então, até onde chega a ciência e até onde começa talvez uma outra alternativa, a filosofia que pensa a liberdade, falamos, filosofia como o pensamento da liberdade e não mais como o conhecimento. Isso é Kant, isso é o que acontece na crítica da razão pura. Por aqui continua a discussão, não vou seguir isso só rápido, então Hegel vai seguir essa discussão. Eu falei lá no curso que Marx pode aparecer já por aqui, porque a leitura é clara, o mundo não é dado assim para ser conhecido, imitado. O pensamento não imita, ele constitui, cria, por aí aparece algo para Marx. O mundo não é dado, mas constituído. Só o que falta para Marx é uma leitura, talvez, social neste contexto. Então, porque Kant trabalha com sujeitos preparados, isolados. Habermas fala sobre isso, citamos isso, inclusive, na Técnica e Ciência como Ideologia, sobre os sujeitos isolados, então, onde
a questão das nossas práticas aparece como um certo monólogo, e não como um discurso argumentativo público e por aí. Tudo bem, isso são as coisas posteriores. Kant inventa a subjetividade, mas não inventa, falamos, a subjetividade política. Isso é a diferença, com poucas palavras, entre Kant e Hegel. E Hegel vai exatamente se confrontar com Kant por aí, dizendo, olha, acontece a Revolução Francesa, Kant talvez tenha a inspiração, pensa a liberdade, afirma a primacia da razão prática, então, do contexto onde estamos discutindo a liberdade, e não entende a Revolução Francesa. Falamos, inclusive, Kant tem as dúvidas se a Revolução Francesa é uma coisa positiva ou não, talvez sim, mas não podemos avançar nessa discussão. Não podemos mostrar que a Revolução Francesa mostra algo mais, que mostra a razão na história, que mostra a racionalidade do nosso mundo. O nosso mundo talvez virou racional depois da Revolução Francesa. Isso é exatamente o que Hegel quer mostrar. Então, discutimos a fenomenologia do espírito lá e as possibilidades de pensar o mundo humano, a possibilidade da liberdade. Hegel, depois de tiver mostrado essa possibilidade na fenomenologia do espírito, avança a discussão na filosofia do direito. É um livro relevante para a discussão, onde ele quer mostrar como o direito mostrou uma específica autoconsciência moderna, falando que todos somos livres, não é só uma pessoa ou uma certa estrutura, como no contexto grego tradicional, todos somos livres. Isso é o resultado da Revolução Francesa, e Hegel, por isso, acha que a história terminou, a história realizou o próprio sentido, então a identidade entre o particular e o geral. Inclusive hoje mencionei isso como um exemplo entre o subjetivo e o objetivo, como Hegel fala, o que fica completamente incompreensível para a ciência. Então, mas o mundo global hoje, o nosso mundo é assim. É a identidade entre uma racionalidade europeia, talvez, e o mundo, onde desaparecem as diferenças. Vou voltar para essa palavra. Tudo bem, então, a gente fechou a discussão sobre a modernidade com Hegel dizendo que existem outras coisas. No início do século XIX, quando Hegel fala sobre isso, inclusive com essa palavra idealismo, então, essa palavra voltou no século XIX, então, a gente pensa que estamos secularizando o mundo, que o mundo virou transparente, científico, e de repente aparece Hegel e fala a verdade sobre o mundo não aparece por aqui, ela aparece nessa leitura onde a gente precisa uma outra metafísica. A metafísica voltou como a possibilidade de entender a verdade do nosso mundo social. E de novo aparece essa dúvida, porque essa palavra, mesmo falando tanto para a gente, desaparece do nosso cotidiano e das discussões universitárias de uma certa maneira. Porque se esconde nas universidades a verdade sobre o nosso próprio mundo? Outra leitura. A universidade é o lugar da verdade, por exemplo. Ok, mas com Hegel a gente termina a discussão sobre a modernidade porque a modernidade nos realiza, afirma a nossa liberdade. De novo, nós somos livres como seres morais. E não, nós somos livres como seres modernos, e não somos assim, só seres morais como gregos e os cristãos. Então, entender a liberdade, isso é o projeto hegeliano. Então, isso se realizou, a história acabou, a filosofia matou a história. Então, mesmo afirmando ela como a cena do desenvolvimento do ser humano, mas o que acontece depois é a repetição dessa experiência. E Hegel é evidente nesse sentido também. Nós hoje estamos repetindo o passado, a nossa vida perdeu a autenticidade, a repetição. Ok, os limites da modernidade. Agora eu não vou, claro, reconstruir, falamos até 8, vou só falar um pouco mais. Então, aparecem duas palavras por aqui que a gente pode entender como talvez um certo desafio, como uma certa inspiração para nós, com os contemporâneos, se posso dizer assim. Então, o que poderia ser, porque a filosofia hoje é exatamente para poder revelar algo que ainda ficou sem matematização. Vou mencionar só duas palavras, e eu acho que as expectativas na filosofia aparecem por aqui. A primeira palavra é intersubjetividade. Ela não aparece na modernidade. Vimos que a modernidade é um contexto
da discussão sobre a subjetividade. Primeiro é uma dominação do positivismo, mas depois aparecem essas leituras diferentes. A filosofia volta, ela revela o nosso mundo. Hegel ou Kant, ela fala o que está constituindo o mundo, o que está no fundo da modernidade. Existe nos fundos, a ciência não chega até este ponto. Capitalismo no fundo da modernidade, como Marx talvez vai dizer, seguindo essa leitura hegeliana. Mas não aparece a palavra intersubjetividade. Marx talvez se aproxima falando sobre a classe operária, e classe operária não é nada mais do que uma concretização dessa subjetividade moderna revelada por Kant. Então Marx, eu falei, já no contexto kantiano pode dizer, olha, o mundo não é dado para ser pensado como algo positivo, como dado, mas inclui algo. Pensar o dado e não ver, não querer ver. Então, as condições dessa constituição criam o fetichismo. A ciência é um fetichismo, no final das contas. Só Marx, neste contexto, ainda não tem uma referência social, o que constitui não é só uma subjetividade transcendental, mas uma subjetividade que se afirma no mundo. Isso é Hegel. É o contexto social. Analisamos essa leitura, essa história sobre os escravos e os senhores que Hegel coloca na fenomenologia para mostrar como é possível a história, quer dizer, um mundo específico humano. E Marx, num momento, confrontando-se com a filosofia do direito de Hegel, quando Hegel termina essa leitura dizendo nós somos livres, isso é o que a Declaração sobre os Direitos Humanos afirmou, então, por isso o direito chega tão longe, por isso é uma consequência, uma consciência adequada, moderna. Marx fala, mas olha, a França é livre, o que Hegel fala, mas os franceses não. Então a gente tem que voltar para uma leitura dos pressupostos da estrutura da sociedade civil. A liberdade não é, para Marx, nem ética, como no caso de Kant, nem política, como fala Hegel, mas econômica. E aqui Marx trabalha com algo tipo, vocês encontram isso nas leituras de Lukács. Eu me lembro quando eu estudei lá em Belgrado, estudava filosofia, ele fala com Marx sobre um sujeito universal que não cria, a classe operária não vai criar as novas condições da escravidão, então não vai precisar dos novos escravos, por isso nos libera das condições da alienação. Por aí vai a pergunta marxista, mas a pergunta ainda não, a palavra ainda não aparece, que eu mencionei, a palavra intersubjetividade, porque Marx, no final das contas, fala que a modernidade não pode criar as condições para a realização da intersubjetividade. A modernidade não é uma relação tão harmônica como Hegel fala e uma teleologia, no final das contas, que realiza a liberdade. A modernidade é um conflito, uma contradição entre o capital e o trabalho. Marx fala sobre isso exatamente voltando para a economia. Então não existe como universalizar, não existe a possibilidade de universalizar na modernidade. Talvez poderia ser uma sugestão para Habermas para talvez não procurar a intersubjetividade onde ela não pode aparecer, mas ele continua por aqui. E ele continua porque, como ele acha, o projeto marxista ainda é atual, o mundo ainda é capitalista, como a gente sempre menciona, mas o problema com Marx é que as respostas dele não são as nossas. Por quê? Porque a sugestão marxista não deu certo. E eu vi isso na Iugoslávia. Então, mudar as condições da propriedade, como Marx fala, então não chegou tão longe. Então, a gente não chegou até a liberdade por aí. E Habermas vê, então, obviamente, a questão da nossa emancipação, da nossa liberdade, não é um processo objetivo, porque não aconteceu. Mas talvez repensar as condições da reflexão do que constitui, então, este processo, no final das contas. E outra coisa, no final das contas, a classe operária não é mais a nossa subjetividade. Então, ela se integrou, ela é parte do sistema. Inclusive, falamos, o sistema assimila as alternativas. Não existe algo hoje fora do capitalismo. Isso é Deleuze, talvez, onde está o nosso amigo
Keynesiano. Exatamente, não existe algo fora do capitalismo. Se esvaziou o espaço de uma crítica possível. Não existe nas subjetividades. O positivismo elimina as subjetividades. E essa fascinação pelo positivismo e pela ciência fica assim um projeto estranho. Obviamente a gente não quer, como eu falei, eu não posso argumentar com a ciência, ele sabe muito melhor do que eu, mas isso não é o ponto, o nosso mundo é muito mais. A questão não é só sobre a natureza, vamos dizer assim, mas sobre talvez a possibilidade do outro mundo, o que Marx vê, como falei com Kant. O mundo pode ser outro, porque está sendo constituído. Ele não é eterno e metafísico, reificado e por aí vai. O mundo pode ser outro, isso é o recado simples, então, dessas leituras. Então, Habermas vê que essa subjetividade desapareceu, e por isso ele se pergunta como então agora repensar as possibilidades da crítica, como criar um lugar crítico, então, criticar o capitalismo, por exemplo, sem a subjetividade. E aqui aparece a linguagem, e a gente hoje estava discutindo. Habermas acha que todos os atos linguísticos, quando a gente fala, a gente está afirmando, para não entrar agora nessa discussão, um certo fundo performativo onde aparece a ideia da comunidade. Quando eu falo, eu tenho como pressuposto que alguém me entende, que tem, no fundo, uma comunidade ou real ou ideal que pode dizer algo, criticar, pensar, justificar ou não este discurso. E que não existe uma possibilidade do ceticismo de se confrontar, tipo, não existe nada, nem a linguagem, nem a comunidade, porque a gente vê, obviamente, que pensando a gente reconhece o contexto linguístico comunicativo ou intersubjetivo. A intersubjetividade se revela na linguagem. E Habermas acha isso agora é um novo momento, uma nova esperança para poder criticar. Então, a pergunta, eu me lembro, inclusive quando Rawls discutia isso em Habermas, a pergunta é como institucionalizar agora as questões do intersubjetivo, então como pensar isso agora no nosso mundo, como pensar as decisões coletivas, então aqui no Brasil, obviamente essa pergunta é relevante, tantas pessoas nem se sabe que elas existem, e a gente, então como pensar a intersubjetividade como uma condição da Constituição. Habermas fala, inclusive, neste contexto que o direito tem por aí uma nova orientação. O direito que se perdeu na modernidade, ele fala, citamos isso várias vezes, porque está seguindo os poderes particulares, está reificando uma gaiola que já aconteceu com a globalização. A globalização que está perdendo as diferenças, vou voltar para essa palavra, é a segunda, na verdade, que eu quero iluminar. Então, por que a filosofia hoje? Porque talvez volta para nós mesmos, então, estamos se reinventando a nossa vida, de uma certa maneira. Isso é o sentido da filosofia hoje, se perder, se esquecer, então, o sistema que está nos marginalizando, o positivismo que está nos abandonando, obviamente não são as alternativas. O ponto é que essa abertura é algo da filosofia, não existe outro olhar. Eu não estou defendendo agora o que estou fazendo para... Não, a gente precisa da filosofia porque ela é esse olhar, então, que chega longe, que não é mais, como Habermas fala, nem um olhar positivista, porque a gente agora tem um argumento. O positivismo não vê os pressupostos, mas agora a gente vê que existem os pressupostos. Não é o início da modernidade, onde Hobbes fala, é assim e pronto, podemos esquecer uma inspiração justnaturalista. Ou não é a mesma situação que a gente tem com Kant. Com Kant a gente se abre para os pressupostos que a gente não pode justificar. É assim, fala ele. Ou a gente se abre para os pressupostos políticos com Hegel, mas pode ser que essa leitura é um equívoco. Marx mostra isso. A gente se abre para os pressupostos marxistas, mas pode ser que hoje não é mais o nosso argumento, porque se esvaziou, como vimos, este espaço da crítica e dos pressupostos. Mas aqui aparece uma outra leitura, que a gente não pode abandonar. O que significa falar? Essa pergunta grega aparece de novo. Falar significa exatamente revelar os pressupostos da intersubjetividade. Então, pensar a intersubjetividade, obviamente, pode ser uma das esperanças. Por isso, a gente precisa da filosofia hoje, porque ela nos abriu os olhos para essa possibilidade. Uma coisa.
outra talvez, a palavra diferença, para não chegar aqui até a conclusão de que com Habermas a gente tem a última palavra nessa discussão. Eu até falei lá no curso, eu voltei de Frankfurt para a Iugoslávia pensando que a gente tem agora uma possibilidade de repensar as condições da integração social. Na mesma época, inclusive a Tchecoslováquia talvez separou a República Tcheca, a Eslováquia, mas de uma maneira pacífica. Eu pensei, se acontecer alguma coisa, vai acontecer por aí. Começou a guerra, depois de 70 anos do comunismo, de uma integração, então, que eu pensei tinha a força de resistir, as pessoas começam a se matar, então. A família, ou a mulher sérvia, falei, o marido croata, ou muçulmano, ou não sei, ou vice-versa, começaram a se matar dentro da família. Como não se criou uma... E eu vi que tem obviamente, o problema nessa leitura habermasiana, o consenso que o comunismo iugoslavo criou, tipo, todos somos irmãos, não sei o quê, então uma convivência meio pacífica e tudo isso. Isso escondeu os conflitos. Aqui volta para nós, talvez mais o Carl Schmitt, ele fala, no fundo do direito estão os conflitos, e não uma possibilidade feliz da democracia e da intersubjetividade. Eu não pensava, então, e tinha que fugir da Iugoslávia de novo, agora não por causa do comunismo, mas por causa do nacionalismo. Então eu falei, eu sou vítima dessa teoria, então, de uma certa maneira. Então a gente tem que avançar. E aqui aparece, inclusive, só um parágrafo, então, para talvez mais rápido. Então, as dúvidas sobre Habermas, então. A pergunta é, por que essa ética, essa revelação da intersubjetividade afirma uma ética do discurso, do reconhecimento do outro como um interlocutor igual da comunicação por aí? E só algumas coisas para talvez concretizar essa outra palavra que eu quero colocar por aqui, a diferença e talvez as esperanças que aparecem por aqui. Eu vou primeiro só colocar. Então a pergunta é se é possível pensar o particular dentro das estruturas éticas. Ou, como parece, os assuntos éticos são sempre relacionados com a elaboração das normas, das estruturas gerais do nosso comportamento prático. Eu não vou seguir Nietzsche, então, esse nihilismo da nossa cultura que tem um início com essa afirmação do essencial. Isso é o motivo para Nietzsche dizer não existe nenhuma diferença, no final das contas, que vocês querem fazer entre a tradição e a modernidade. Os dois são os caminhos do nihilismo. Mas tudo bem, para esclarecer eu falei. Essa dúvida, então, sobre a perda do particular dentro da filosofia da comunicação provocou várias dúvidas. Por exemplo, aqui na América Latina, a pergunta é se como a ética da comunicação pode ser aplicada no contexto específico da América Latina. Ou, por exemplo, um exemplo, o Agamben tem outro, ele fala o que significa esse a priori da comunicação numa situação onde a gente nem pode falar. E são os campos da concentração. Ele fala o que o Appel e Habermas vão dizer por aí. Então, no livro O que resta de Auschwitz, Habermas então quer superar o modelo hegeliano, onde como a fenomenologia do espírito articula a simetria das relações sociais pensada na história sobre os senhores e escravos, elabora as possibilidades da história e da constituição do mundo especificamente humano. Em lugar da assimetria hegeliana, Habermas quer propor a simetria das relações sociais. Mas essa simetria, que parece abrir um espaço para vários interlocutores, inclusive da América Latina, também limita as condições da comunicação. O outro é tematizado como eu. Habermas estabelece assim a ideia da simetria social, que pode ser compreendida também como a ideia regulativa para constituir a nova sociedade racional do futuro e assim terminar o projeto moderno. Esse é o aspecto importante, penso, da posição de Habermas. Mas essa simetria articula as novas formas gerais do dever, no final das contas, que não articulam o específico particularismo do outro. O indivíduo tem que ser superado dentro das novas formas gerais da comunicação ideal, e assim fica aberta a pergunta se o outro particular é um interlocutor constitutivo.
Alguns autores tiram daí a pergunta se no último momento todos têm que aceitar as novas condições da racionalidade moderna europeia. O outro é como eu. A ética pode determinar o outro como eu, no sentido dessa perspectiva da filosofia da comunicação. Como, por exemplo, pensar os outros dentro da discussão da reforma agrária aqui no Brasil. É possível uma solução discursiva entre os fazendeiros e os sem terra. E aqui eu coloquei rápido só algumas palavras, então, uma outra leitura, então, do Emanuel Levinas. A crítica de Levinas, então, obviamente, se refere a Heidegger, então, Levinas, no sentido geral, não encontra na história da filosofia a abertura para outro, e vocês se lembram, mencionamos isso no curso. Os gregos têm a palavra diferença, diaforá. Então, Aristóteles usa isso no livro Organon para mostrar a relação, as relações teológicas, então, entre o sujeito e o predicado, por aí. Então, mas não é a diferença que domina o raciocínio grego, vimos, é o essencial, que supera o particular e as diferenças. Os gregos vão excluir, neste sentido, os escravos, os outros, os bárbaros, as mulheres, as crianças. Eu falei, parece um clube masculino, então, no final das contas, o mundo grego. Desaparecem os outros. A cultura é a afirmação das identidades. Se a gente tentou de entender o direito nesse contexto, o início do direito no sentido dos pressupostos identitários da metafísica. Essa leitura continua. A modernidade não vai mudar este modelo. Então, a gente vê uma outra afirmação do essencial particular que tem que se superar, fala Hegel, e afirmar as novas formas do geral, e assim termina a história, quando isso acontece. Então, a modernidade, mesmo sendo uma outra metafísica da subjetividade, afirma as novas formas identitárias. E aqui aparece a Levinas, então ele vê, e com isso eu vou terminar, então, Levinas não encontra por aí a possibilidade de afirmar o outro. Só algumas palavras. A estrutura, por exemplo, mesmo do pensamento heideggeriano. Heidegger é o pensador que se confronta com tudo isso pensando a nossa autenticidade no livro Ser e Tempo. Como o tempo pode ser nosso, autêntico, e não o tempo da repetição, do geral, da teleologia, do idêntico. Então, e ele fala, a estrutura do pensamento heideggeriano, então, no final das contas, é só uma promessa que Heidegger nunca vai elaborar. No último momento, esse ser aí, que Heidegger coloca para se confrontar com as novas formas identitárias ligadas à subjetividade, o ser aí fica sozinho. A ética e a política não aparecem na filosofia de Heidegger. A filosofia dele não é a filosofia dos outros, dos imigrantes. Um específico egoísmo, talvez o egoísmo europeu, determina a posição de Heidegger. Para ele é central a Europa e o Ocidente. Há toda uma geopolítica em Heidegger. Algumas palavras mais. O outro, no final das contas, não aparece como uma específica consequência da nossa consciência. Vocês vão ver isso no livro que talvez pela primeira vez afirma os outros. Colocamos isso no curso. Husserl, neste livrinho, As Meditações Cartesianas, iniciando a discussão com a palavra eu, não chega nem até o divino, como Santo Agostinho, nem até o mundo, como Descartes, mas até os outros. Mas pensar os outros só ligados à nossa própria subjetividade. A gente vê isso hoje, isso é uma metáfora, inclusive, dessa situação na Europa. Então, eu mencionei, inclusive, eu fiquei lá na Sérvia no ano passado, quando chegam os refugiados, e alguns falam lá nas fronteiras da Hungria, não, a gente deixa eles passar, só a gente vai cristianizar eles primeiro. Então, quem aceita, passa. Então uma certa, vamos dizer assim, tolerância aparece como a solução, e a tolerância é algo que tem como pressuposto o paternalismo. A gente aceita os outros se eles aceitam a nossa cultura. E aqui aparece uma outra leitura, uma abertura incondicional para os outros. E não pensar algo além da tolerância. Ok.
o outro que aparece sem ser convidado. Isso é a situação dos refugiados. A consciência afirma só o sujeito, o mesmo, e não pode ser o lugar da afirmação do outro. Aqui o Levinas fala sobre a fragilidade do outro na discussão sobre o rosto. O rosto não é absolutamente uma forma plástica como um retrato. A relação ao rosto é ao mesmo tempo relação ao absolutamente fraco, ao que está absolutamente exposto, o que está nu e o que é despojado. É a relação com o despojamento e, por conseguinte, com o que está só e pode sofrer o supremo isolamento que se chama morte. O resto nos abre a nudez sem defesa do outro, a sua miséria, a sua mortalidade. E só algumas coisas mais. Então, talvez as questões da política aparecem por aqui, porque a política nos chega do outro, do estrangeiro. Então, a relação com o outro talvez é a justiça, é a sociedade. Na tradição, a injustiça filosófica tinha também as consequências políticas. As guerras são sempre a negação dos outros. Os outros quase sempre eram os inimigos. Os inimigos assim justificam a política do Estado. Ficar hoje sem os inimigos significa para alguns estados ficar sem a política. Por isso inventaram o terrorismo. A gente precisa dos inimigos para nos entender. Então, rápido, intersubjetividade e a diferença. Talvez as expectativas com a filosofia. Por isso, sim, a filosofia hoje ainda. Obrigado.